A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos e irmãs, os seguidores, os inscritos, os que estão fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados, pelo canal O Caminho da Salvação de Ari Antunes no YouTube. E tá faltando bem pouquinho gente, pouquinhos inscritos, para fechar os 50, para mim trabalhar ao vivo, começar a dar estudo a palavra do Senhor Jesus verdadeiramente, porque eu estou cada dia mais, irmão, decepcionado. E é por essa razão, meus amados irmãos, que eu peço a vocês, aliás, convido vocês a se inscrever e indicar esse canal para outras pessoas. Porque, irmãos, nós temos um propósito, temos uma responsabilidade muito grande com a nossa vida. Não é Jesus, é nós que temos que ter responsabilidade com a nossa vida, com a vida dos outros, para que a salvação alcance a todos. Porque o inferno, irmãos, existe, o inferno existe. E eu estou muito triste, irmão, cada dia mais que eu visito igrejas, eu me decepciono cada dia mais. Porque eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou bom. Bom é Deus. Eu faço a minha parte. E eu convido vocês a fazer a de vocês, para trabalhar junto. E qual é a nossa parte como povo de Deus, como filho de Deus, como membro do corpo do Senhor Jesus, como igreja do Senhor Jesus? Jesus não faz acepção de pessoa. Ele está dando oportunidade para todo mundo que quer a salvação, que deseja a salvação. Ele, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, toma a decisão de mudar a nossa vida, deixar de viver para o mundo e viver para Deus, uma vida em santificação, e Jesus está às portas esperando que qualquer um que quiser decidir, ele vai aceitar, vai perdoar os pecados e vai receber como filho de Deus, como membro do seu corpo, templo do Espírito Santo. Que depois que a pessoa toma a decisão, tem vários processos para ele chegar à santidade. Ele tem que ter coragem, tem que ter determinação, ele tem que abrir mão de amigos, de colegas, de festinha, de certos hábitos. Ele vai ter que mudar, porque a santo é separado das coisas do mundo. E isso não é fácil, mas isso é só para quem quer mesmo, quem deseja a salvação. E Jesus está esperando que todos se convertam dos seus maus caminhos. Mas é lamentável, meus amados irmãos, muito triste o que aconteceu comigo ontem, mais uma vez. 65 igrejas que eu visitei, tenho conversado com vários pastores, mas todos eles estão mortos espiritualmente e matando a sua igreja. Eu afirmo isso na palavra do Senhor. Quem quiser combater comigo, quem quiser criticar, critique, mas a verdade é essa. Eu estou terminando de estudar o Novo Testamento pela 11ª vez. E eu não vou parar, irmãos. Eu vou continuar. Quanto mais eu estudo, mais as revelações da palavra vêm se manifestando. Não só para mim, mas todo aquele que se dedicar. Eu já estou com 74 anos. Eu não sei quantos anos Deus ainda tem me dado de vida. Mas enquanto eu estiver vivo, falando, eu vou pregar, eu vou falar e eu vou estudar a palavra. Porque Jesus me tirou das trevas, sem eu ter o mínimo de conhecimento, o mínimo de interesse de ser crente. Mas ele mostrou para mim o caminho, e eu aceitei. E hoje estou aqui. Antes eu era escravo, estava debaixo dos pés de Satanás. Hoje Satanás está debaixo dos meus pés no poder e na graça que Jesus me deu. E vocês também podem fazer isso.
Milhões e milhões de pessoas já saíram da presença do Senhor e voltaram para o mundo. E hoje, meus amados irmãos, que eu tenho para falar é uma das provas mais concretas da vida de um crente, de um pastor, de um irresponsável que abriu uma porta de uma igreja, colocou uma meia dúzia de pessoas lá e está matando aquelas coitadas lentamente. Está escrito em Mateus 25, do 31 ao 40. Ao 39, na verdade. Aqui está dizendo toda a verdade do que deve de ser feito uma igreja. As autoridades, as ordens, os mandamentos, aliás, a determinação de Jesus, o poder, a autoridade que Jesus deu para aqueles que ele escolheu e deu dons de ministério, deu dom de ensinamento, dom de profecia. Pastores que não querem, tem nome, não tem qualidade, não tem honra o nome. E eu estou falando hoje, quem para essa palavra que vai tocar, vai servir para ele, eu não estou criticando, eu não estou condenando, eu estou orientando vocês a mudar esse modo de vida, para que você não ouça o que Jesus vai falar no dia do julgamento, que está escrito no verso 40 e 41 de Mateus 25. Prestem bem atenção, meus amados irmãos. Primeiro, Jesus deu ordem, preparou os seus discípulos para a obra. Depois ele deu ordem, falou, fique em Israel antes de ele subir. Então, estamos, fique em Israel até vir do céu os poder do Espírito Santo. E estamos confundindo Pentecostes com barulho, com bagunça, com gritaria. Os caras não gritam, os caras berram, os caras não pregam. Isso não é pregação, isso é aberração. E dizem que são Pentecostes, totalmente desvinculados da verdade da palavra do Senhor, do que é Pentecostes. Dia de Pentecostes não houve gritaria, não houve aberração, não houve pastor pulando, trepando em poste em coluna de igreja e pulando e se rodopiando. Dia de Pentecostes foi um dia de oração, foi um dia que os apóstolos receberam o dom do Espírito Santo. E aonde mais de 3.000 almas, ou quase 3.000 almas, se converteram pela pregação dos pastores. Não foi com gritaria, não foi com trepar em coluna, não foi com rodopios, não foi com pregação estúpida que o Pentecostes venceu. Pentecostes é apenas um dia de um evento que os israelitas faziam, que é 50 dias depois da Páscoa. E a Páscoa é o dia que era a maior primeira festa de comemoração quando saiu do Egito, da cada escravidão na servidão. E 50 dias depois houve o Pentecostes. Já vinha isso desde a antiga aliança. E é nesse dia que foi o dom do Espírito Santo que recebeu e as pessoas se converteram. Não foi com gritaria. Então o evento, o dia de Pentecostes, Deus e Jesus foi escolhido esse dia justamente porque tinha multidões de pessoas, vários países, várias regiões, estavam tudo reunidos ali. Era um dia propício para esse evento de as almas se converterem, do Espírito Santo falar com o povo ali, na linguagem deles, no idioma deles. Não tem nada a ver com gritaria, com sapateada e com rodopio em cima do altar. Tem nada a ver. Paulo condena a gritaria. Está lá em Efésios 4, 30, 31. Que gritaria entristece o Espírito Santo. E se o Espírito Santo estiver triste é porque ele não está concordando com o que está acontecendo. Jamais ele vai permanecer nesse lugar.
Agora vamos aqui, irmão, para ver. Daí veio, ó, João 15:16. Jesus falou, não foi vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós. Eu nomeei vocês para ir e dar frutos, e que teu fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires em meu nome eu farei. Ou pedir ao Pai que Ele vos conceda. Tem várias mensagens, mas o sentido da palavra é a mesma. Lá em João 14:12, Jesus falou, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maior do que essas farão. Poder, ordem, autoridade, determinação, condições. Mas não estão fazendo isso. Lá em Marcos 16:15, Jesus ordenou de novo: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Olha o poder que Jesus deu para esses pastores, para esse povo que vai pregar a palavra, sair para o mundo, não é ficar dentro de casa, escondido, igual a aranha barata que fica dentro de casa e não sai dali. Enquanto as almas lá fora estão perecendo, o diabo está fazendo a pesca com as almas lá fora, e eles ficam trancados dentro de casa, 2, 3 dias por semana abre o templo e se reúnem lá e ficam lá com aquele show gospel, com aquela oraçãozinha fria, gelada. Cadê as obras? E aí dizem, só em Marcos 16:15. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpente. Olha que proteção espiritual que um verdadeiro pregador, um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro que vai está fazendo a obra, recebe. Se beberes algum veneno mortífero, não lhe fará dano algum. Isso é proteção. E todo enfermo que puser as mãos ficarão curados. Aonde que está acontecendo isso nas igrejas? Como os pastores estão fazendo isso? Agora vamos lá para Mateus 25, do 31 a 46. Eu vou falar bem compassado para ver se vocês entram na cabeça de vocês, entra no coração de vocês e vocês começam a mudar. Porque aí tem 2 perguntas que eu vou fazer. Primeiro eu vou fazer a pergunta para vocês. Qual é a palavra que vocês querem ouvir no dia do julgamento? Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino celeste que é preparado para vós desde a fundação do mundo? Ou vocês querem ouvir: apartai vós de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos? A escolha é de vocês, porque esse dia vai acontecer. E não vai demorar muito. Segundo as Escrituras, as profecias já se concretizaram, estão sendo, as profecias estão sendo cumpridas uma por uma, e não vai parar enquanto não terminar a última. No grande julgamento, Mateus 25, do 31, diz: e quando Jesus vier, ele e todos os santos anjos com ele, ele vai se assentar no trono da sua glória.
e todas as nações se reunirão diante dele. E ele vai separar os bons dos maus, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Vai colocar os bons para a sua direita e os maus para a sua esquerda. Olha aí, irmão, veja como está aí a preparação. E vai dizer para os bons: vinde benditos de meu Pai, tomai posse dos céus, do reino dos céus, que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. Agora vem o resultado. Por que ele falou isso? Por que ele está falando para os bons? É para os bons que eu estou falando isso. Os que trabalham. Veja as obras que ele está colocando aqui, dos bons, para ele herdar o reino dos céus. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Estava preso e foste me ver. Estava nu, aliás, estava enfermo e me visitaste. Agora me perdi uma coisa: onde que os pastores estão saindo de dentro da igreja, pegando a sua igreja, os membros da igreja, tá ensinando a sua igreja, os seus membros, e levando eles para a rua para evangelizar. Está levando os seus membros para visitar a igreja, para visitar os hospitais, os doentes, ir nos presídios. Estão fazendo isso? Não estão. É 3 dias por semana, 2 dias por semana, abre o tempo, fico lá. E ali acabou, ali morreu, cada um vai embora. Você acha que Jesus está se agradando disso? Se ele mandou ir pregar o evangelho e visitar o doente, já enfermo, lá em Hebreus está falando, tem que visitar as viúvas, os órfãos. Não estão fazendo nada disso. Não estão ensinando a igreja. Você vê, eu tenho todas as provas, todas as confirmações, todos os testemunhos que eu tenho o dom de ensinamento, tenho aqui as apostilas de todas as coisas dentro da palavra do Senhor, e ninguém quer dar estudo. Ontem eu fui visitar Miguel, o cara se rebelou comigo, não queria nem deixar eu pregar ontem, marcado para pregar. E ele tinha mandado uma mensagem para mim e eu não vi. Aí ele falou que não precisava ir, se fosse para mim fazer o que eu estava fazendo. Eu só passei para ele o que uma igreja tem de fazer. Eu não falei para ele que eu ia fazer aquilo lá dentro da igreja dele. E eu não mando nada. Eu me coloco à disposição dos pastores, vou nos ministérios onde Jesus me envia e tudo. Mas eu não vou lá para mandar em pastor, mudar a igreja nenhuma. Eu vou lá para fazer a minha parte, para ensinar aquilo que Jesus me ensinou e me ordenou fazer. O meu desejo é ajudar o pastor a ensinar o povo dele. Não é mandar em igreja. Não é mandar em pastor. Ele é o anjo da igreja. E ele confundiu, fez tudo coisa errada, pensou tudo errado. Mas mesmo assim, quando eu cheguei lá, que eu não tinha ouvido a mensagem, daí eu fui lá e ainda preguei ainda. Ensinamento, irmãos, ensinamento. Pastor que não ensina os seus membros de igreja, não dá direção das coisas, ele mata as suas ovelhas e morre com elas, espiritualmente. Daí vai falar lá porque tive fome e deste de comer, e daí vai falar isso aqui. E vai falar no 40 para os maus. Olha só, já falei antes, vou repetir. E vai olhar para os maus e vai falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber. Era forasteiro e não me hospedaste. Estava nu e não me vestiste. Estava preso e não fosse me visitar. Estava enfermo e não fosse me ver. Apartai de mim, pastores preguiçosos. Esse é o fim desses preguiçosos que não saem de dentro daquele templo ali, ó. E não ensina, não dá condições para, não eleva
Porque todos vão para a igreja com um propósito, com um dom para exercer. E se o pastor não dá liberdade para os seus membros para fazer, para os diáconos, para os presbíteros, para os outros aprender, ele mata a sua igreja, mata seus rebanhos e ele morre com eles, porque já está morto espiritual. Porque não, igreja não é isso, irmão. Igreja não é para ficar morrendo dentro de templo. Ali não é cemitério espiritual. Ali é um lugar de se reunir, ali se ensinar os outros, ajudar os outros, combinar ali, orar, adorar a Deus e sair para o mundo, sair para pregar, visitar os doentes, evangelizar o povo, como Jesus fez. Os 3 anos que ele ficou no ministério, ele não teve descanso em lugar nenhum. Portanto, ele mandou lá em Mateus 10, ele mandou 12 apóstolos, 2 em 2, nos vilarejos, avisando que ele ia passar por lá com poder para expelir demônios, para estar morto, para ficar leproso. Depois, lá em Lucas 10, ele também tem lá, designou mais 70 discípulos para ir para os vilarejos, de 2 em 2, pregar o evangelho, orar para as pessoas, levar paz, anunciar que o reino do céu estava próximo. Ninguém ficou parado lá, ninguém ficou dentro de igreja, né? Todo mundo trabalhava. Dormia nos cantos ali, ó. Passava a noite. Em claro, dormia pouco. Tinha dias que o apóstolo Jesus chamava os apóstolos e ia lá para os cantos, lá escondido do povo lá. Ficava para descansar um pouco e não deixavam, não deixavam. Mas começavam a dormir, descansar, começava a multidão a chegar. Por causa do desespero que eu tinha espiritualmente, de cura, de uma palavra, de coisa. E não é diferente hoje. O povo lá fora tem sede de justiça, estão com sede da palavra. Eu não estou conseguindo ficar em ministério nenhum, porque eu não vou lá para ficar administrando banco, não foi para isso que Jesus me tirou das trevas e me deu sabedoria e entendimento. Ele me deu poder, me deu dom de ensinamento para ensinar, para trabalhar. Eu não me importo se eu vou limpar banheiro, se eu vou passar pano vou limpar a igreja, cadeira de igreja. Não me importa, para mim eu passo com maior amor, com maior alegria, com maior carinho, porque eu posso fazer e sei fazer. E está dentro da minha área. Não me prezo para isso. Porque a obra do seu igreja de Deus, a obra é trabalho contínuo. Oração, ensinamento, aprendizado. Obra, irmãos. Lembre-se que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. E o que você está fazendo? Você vai julgar pelo que você fez, vai ser julgado, e vai ser julgado pelo que você não fez. Esse é o aviso, a orientação, mostrando para vocês que ser cristão não é ser ímpio. Ser cristão é dominar o mundo, não ser dominado por ele. Ser cristão verdadeiro é viver em santidade. Fazer o que está escrito, a palavra está escrita. Por isso está escrito em Mateus, Apocalipse, para ensinar, preparar o povo para esse dia do julgamento e para o que está vindo, para o dia que vai começar a se cumprir as profecias. Se vocês não querem viver de bagunça, de coisa aí, vivam, vocês são livres para fazer. Só que lembre-se que vai ter um dia, não esqueça desse dia. Como é que vocês vão chegar lá? E para onde vocês irão? Quem escolhe são vocês, não é Jesus, não é Deus nenhum. Hoje Jesus está salvando, está advogando contra a injustiça que fazem contra a gente. Mas no dia do juízo, que ele vai ser juiz, lá não vai ter misericórdia. Lá não adianta se arrepender. Lá não vai ter conversinha. Vai estar tudo escrito lá.
E não vai ter como contestar. E nem se redimir. O que você fez. E o que você deixou de fazer. Entenderam? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Vocês, pastores, pega Mateus, aliás, Ezequiel 34. Lá no verso 18, Deus vai falar: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas dos quatro cantos da terra. Porque os pastores já não apacentarão mais as minhas ovelhas, porque são infiel. Os pastores infiéis de Israel. Mas Ezequiel 34. Porque só come a gordura das ovelhas, trata elas com rigor, mas não fazem nada. Não buscam as que estão perdidas. Não dão alimento para os que estão com fome. Não aquece quem está com frio. Só pensa em si próprio. Vai chegar o dia, irmãos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparai para o diabo e seus anjos. Não adianta ser pastor. Tem um nome, tem um título, mas não honra. Está morto espiritualmente. Qualquer estátua que você fizer de madeira, você pega uma madeira, um tronco, põe uma cabeça lá na ponta lá, aí coloca um outro aqui, faz um braço aqui, outro ali, aí faz duas pernas e coloca o nome dela lá. Ela vai ter um nome, mas não faz nada, é cega, surda e muda. É assim que os pastores estão hoje nas igrejas. Lembre-se, barulho. Pentecoste não é barulho, Pentecoste é salvação, é arrependimento, é obra do Espírito Santo, não é gritaria. E aonde tem gritaria, o Espírito Santo não está presente. Porque Paulo falou, gritaria entristece o Espírito Santo. Veja lá em Efésios 4, 30 e 31. Eu estou falando o que está escrito. Não é o que eu quero. É o que eu aprendi na palavra. Então fica com você essa mensagem e que Deus abençoe a todos. Tenha misericórdia de cada um de vocês. E vocês, membros de igreja, observa bem as obras do teu pastor. Se ele não está te ensinando, não está mostrando o que tem na palavra de Mateus, Apocalipse, ele também é ímpio. Nem pastor ele é, porque ele também está conduzindo você no caminho errado. Porque quem prega a antiga aliança, o véu ainda está posto no coração deles. Mas quando se converte ao Senhor, então o véu será removido. Ora, o Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, 6. Tá bem? E 2 Coríntios 3, 13, 14 e 15. Entenderam? Então, fica com você essa mensagem. Estudem. Vivam se querem a salvação. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Dê sabedoria, entendimento, força para vencer. Amém? Deus abençoe a todos.